Boa noite, alunos. Então, na nossa aula de questão social de hoje, nós vamos fazer a leitura de uma apostila chamada O Capitalismo Contemporâneo e o Neoliberalismo, aqui, ó, da aula 4. Nós vamos fazer essa leitura para complementar o que a gente já viu na aula anterior, onde eu trabalhei com vocês capitalismo, neoliberalismo e globalização. Então, nós vamos estar fazendo a leitura desse texto aqui, ele complementa aquilo que a gente já viu. Eu achei importante fazer a leitura desse texto junto com vocês, que vai aparecer algumas questões que eu não falei naquele vídeo. E eu quero iniciar esse vídeo aqui corrigindo uma informação errada que foi passada no vídeo anterior. Bem no início do vídeo, onde eu estava falando sobre o surgimento do neoliberalismo, eu falei que o presidente dos Estados Unidos na década de 1970 era o George Bush. Só que essa informação está errada. É Ronald Reagan, que era o presidente, junto com Margaret Thatcher. Eles organizaram, então, para implantar o neoliberalismo no Chile, para tentar oxigenar o capitalismo que passava pela crise de 1970. E agora nós vamos entender aqui, nesse artigo científico, um pouquinho mais sobre neoliberalismo e os principais filósofos que subsidiaram as teorias neoliberais. Como eu falei para vocês em outras aulas, o liberalismo ele surgiu lá com o John Locke, né? Lá no outro vídeo que eu passei para vocês, eu falava do John Locke, que foi o pai do liberalismo. Mas agora, na década de 1970, tinha que ser um novo liberalismo, um neoliberalismo, a fim de que essas ideias liberais se ajustassem ao capitalismo do século XX, né? Então, buscaram-se outros economistas e filósofos que subsidiaram, que criaram essa questão do neoliberalismo. Dentre eles, podemos citar da escola americana o Milton Friedman e da escola austríaca de economia o Friedrich Hayek, que também foi um economista da escola austríaca de economia. O von Mises também era da escola austríaca. Bom, hoje então nós vamos falar um pouquinho, nesse texto aqui que vocês tinham que ler lá da aula 4, falando sobre a questão realmente do neoliberalismo em si. Nós vamos pular essa parte aqui do resumo e vamos direto para a parte do texto. Então fala assim, ó. Fala assim: para se começar a discutir o advento das ideias neoliberais, não podemos deixar de observar a sua relação intrínseca com o capitalismo, e mais precisamente com o capitalismo atual, na sua nova fase a partir de meados da década de 70 do século XX. Lembrem-se que é uma nova fase do capitalismo permeado pela tecnologia e pela informação. Essas tecnologia e informação resultado da Segunda Guerra Mundial, dos avanços da Segunda Guerra Mundial. A palavra intrínseca quer dizer dentro, né? Dentro. Seguindo, poderíamos dizer resumidamente sobre a questão da relação entre capitalismo e neoliberalismo que este surge com um ideário supostamente capaz de oxigenar as formas de acumulação daquele. É sabido que o capital precisava enveredar por outros modos de acumulação, especialmente em função do esgotamento do modelo social-democrata em países da Europa. Lembrem-se, aqui o que está falando do modelo social-democrata é aquele modelo do welfare state que eu falava em outras aulas para vocês. Na Europa, então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava ser reconstruída e foi implantado o welfare state, que ainda existe em muitos países com social-democracia, cuja população possui uma grande qualidade de vida na Europa. Mas esse modelo estava precisando ser substituído porque não estava mais agradando a burguesia na questão de acúmulo de riquezas. Sendo assim, o capitalismo como sistema de acumulação de capitais necessitava de novas formas de expansão que permitissem uma reconfiguração do imperialismo. Imperialismo quer dizer o domínio do capitalismo sobre a grande parte do globo terrestre, né? Vejam que era um período que ainda estava se vivendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e eles lutavam, a União Soviética queria expandir o socialismo pelo globo e os Estados Unidos queriam expandir o capitalismo. E também uma guerra espacial que eles tinham entre esses dois países e tecnológica também.
Essa expansão do modelo capitalista se alimentou de novas conjunturas mundiais nos planos político, econômico e social. É possível elencar alguns desses fatores preponderantes para a sua difusão e a consequente instauração de seus novos moldes nos últimos anos. São eles: a queda do Muro de Berlim em 1989, o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que findou ali em 1989 com a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética, então a União Soviética se dissolveu e dela surgiram vários outros países, o maior deles é a Rússia, e o subsequente desmantelamento do modo do socialismo real e a formação de blocos econômicos regionais, como o Mercosul, a ALCA, vários grupos de países que se uniram à União Europeia, se uniram para fazer blocos de países, né? Blocos regionais econômicos de países. Grande desenvolvimento tecnológico e industrial, notadamente nos setores da eletrônica e comunicação, e finalmente a própria reorganização do capitalismo em sua nova forma atual, o neoliberalismo. Já que o capitalismo encontra na ideologia neoliberal a sua nova ofensiva e a sua nova justificação de metas e de receituários, faz-se necessário o entendimento de alguns aspectos que contribuíram para esse empreendimento. Um dos fatores mais importantes foi o advento do que se costuma chamar de globalização, que nos traz vários elementos para compreendermos a difusão desta ideologia. Passamos então a fazer algumas considerações sobre a globalização. Lembrem que na aula anterior a professora já falou bastante sobre a globalização, né? A gente falou um pouquinho, assim, a grande parte do vídeo específico sobre globalização, e esse texto aqui ele vai clareando muitas coisas que foram faladas lá naquele vídeo explicativo. Lembrando do porquê que a gente está estudando tudo isso, né? Essa disciplina é a disciplina de questão social na contemporaneidade, e a gente tem que entender de onde que surgem as expressões da questão social, e para isso a gente tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Lembram que eu falei em sala de aula para vocês que a gente tinha que estudar várias teorias? Então a gente vai ter que estudar um pouco de economia também, entender como que está organizada essa questão do modo de produção, para nós entendermos como que as expressões da questão social vão sendo produzidas. As ideias neoliberais encontram no processo denominado de globalização terreno fértil para proliferação e se expandirem aos 4 cantos do mundo. A globalização é tida e a vida como um processo contemporâneo, ancorado nas novas formas de tecnologia, na rapidez do trânsito de informações, técnicas, produtos, padrões, estilos de vida e ideologias. A globalização, tal como entendida pela maioria dos que a estudam, acaba por romper todas as barreiras, ou quase todas, dos países, das cidades, dos continentes, estabelecendo, pelo menos em princípio, padrões mundiais de consumo de ideias. O principal fator que contribuiu para que a globalização se consolidasse no planeta Terra foi os avanços tecnológicos, que, como eu falei para vocês em outras aulas, eu posso controlar a minha empresa que está lá do outro lado do mundo, aqui da minha casa, em Caçador. Isso é possível por meio dos avanços tecnológicos, né? Vou citar como exemplo, na época que eu estava fazendo o mestrado, nós fomos fazer uma visita técnica na empresa Viposa, aqui em Caçador. Ela trabalha com exportação de couros, né? E também com fabricação de calçados principalmente para exportação para as regiões frias do mundo. E aí, eles recentemente tinham adquirido uma máquina para a produção das solas dos sapatos, e essa máquina toda informatizada deu um problema. Só que essa máquina foi comprada na Alemanha. Naquele dia que a gente estava fazendo a visita lá, o engenheiro estava consertando a máquina lá da Alemanha. Então, por meio do computador que faz a máquina funcionar, ele entrou dentro do computador lá da Alemanha e estava fazendo a manutenção na máquina. Para vocês terem uma ideia de como os avanços tecnológicos contribuíram para essa questão da globalização. E também para a globalização das próprias ideias, né? Ideologias vem de é um grupo de ideias. Então eu lanço uma ideia aí nas redes sociais, e quanto mais pessoas forem abraçando essa ideia, né? Esse modo de pensar, que a ideologia é um modo de pensar e agir dentro da sociedade.
Então, eu posso expandir essa ideologia para o mundo inteiro. Esse processo tende a desmantelar ou a enfraquecer, em muitos casos, os padrões locais, no sentido de uma certa uniformidade e uma padronização. Diga-se uma padronização de consumo de valores ocidentais baseados em símbolos e produtos cada vez mais supérfluos e simplesmente adequados à lógica do consumismo exacerbado. Então, a lógica do capitalismo e da globalização, olha aqui, está falando sobre a padronização de consumo. Né? Se está na moda determinado par de tênis, estilo de tênis lá no Japão, eu posso, por meio do marketing, da tecnologia, expandir essa ideia de modelo para o globo todo e, consequentemente, ter um maior consumo desse produto, certo? Então, eu posso vender o meu produto que eu produzo aqui no bairro Rancho Fundo, em Caçador, Santa Catarina, para o mundo inteiro. A globalização é vista como um processo que transcende o local e instaura o global ou mundial. É isso que eu falei, transcende o local, instaura o global e o mundial. Então, o local, eu posso me conectar com o mundo todo aqui da minha casa. Eu posso vender para o mundo todo daqui da minha casa. E outro fator importante desse novo processo mundial é a diminuição ou encurtamento dos espaços e também a diminuição do tempo para a execução das tarefas. Entretanto, devemos nos perguntar a quem ou a que esse novo processo serve. Não podemos ter uma visão unilateral dos fenômenos sociopolíticos e também não queremos aqui apontar somente pontos negativos do processo de globalização. Mas se fôssemos responder à pergunta acima em uma palavra, diríamos que a chamada globalização, e isso já estava implícito anteriormente, está intimamente ligada às formas de reprodução do capital e com as formas imperialistas de dominação. O que está querendo dizer isso aqui? Que a globalização está intimamente ligada com a questão do capitalismo, com a questão de fazer render mais lucro, tá? E com as formas imperialistas de dominação. Aquela história que eu falei para vocês, os países que têm mais poder, mais riqueza, eles vão nos países mais pobres, dominar esses países mais pobres no sentido de implantar suas empresas naquele local e deixar colonizar, né, esses países mais pobres, ou colonizar entre aspas, né, porque os países do mundo todos já estão colonizados, mas colonizar no sentido de levar suas indústrias para aquele local e lá poder explorar uma mão de obra mais barata, não se preocupar com encargos trabalhistas, não se preocupar com questões de meio ambiente, nada, tá? Embora à primeira vista a globalização seja um processo contemporâneo do capitalismo atual, não devemos nos esquecer que Marx e Engels já a descreviam brilhantemente no seu manifesto do Partido Comunista. Marx e Engels, então, são dois escritores, filósofos, sociólogos que escreveram sobre a questão do capitalismo, de como é o capitalismo na prática, né? Nesse pequeno livro, os autores tratam de temas recorrentes do processo de globalização e, por vezes, ao lê-lo, chegamos a ter a impressão que estão escrevendo nos dias de hoje. Para tanto, nada melhor que as próprias palavras dos autores. Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Isso foi escrito há muito tempo atrás, mas está bem atual. Imagine que Marx, né, viveu entre 1818 e 1864. Então, ali prossegue um trechinho do Manifesto Comunista. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Cosmopolita está ligado à questão de o mundo ser uma grande metrópole, né? Para desespero dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones, mas sim matérias vindas das regiões mais distantes. Aqui ele está se referindo às indústrias as antigas indústrias que existiam nos Estados Unidos e na Europa não estavam mais utilizando matéria-prima desses países, e sim buscando nas suas colônias
ou em países que vendiam muito barato essas matérias-primas. O Brasil vende até hoje as matérias-primas daqui muito barato. Então, as matérias-primas que começaram a ser utilizadas nessa nova indústria que Marx está falando aqui no Manifesto Comunista, Marx e o Engels, se refere a essas indústrias que não usam mais matéria-prima autóctone. Autóctone quer dizer do seu próprio território, né? Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma interdependência das nações, e isso se refere tanto à produção material quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas as nações. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. Das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal. Aqui eles estão falando também da questão da produção científica e da produção de livros, né, que não é mais uma produção local. Eu posso produzir um livro digital, por exemplo, e o mundo inteiro ter acesso àquele livro. Se nós voltarmos um pouquinho lá para a Idade Média, né, uns 500 e poucos anos atrás, nós vamos ter quem tendo acesso aos livros? Somente os monges, né? Os monges, os padres que tinham acesso ao clero, né? Que tinha acesso a essa questão dos livros, né? E hoje nós temos livros absolutamente mundiais, né? Até parece que Marx e Engels estão fazendo um diagnóstico da situação do mundo atual. E quando falam de interdependência das nações, em expansão para além dos limites locais, em rompimento de barreiras nacionais, em mercado mundial, etc., estão nos adiantando as principais características do processo de globalização vivenciado por nós hoje. Não nos esqueçamos que o manifesto foi escrito em meados do século XIX. É claro que devemos considerar o atual movimento de globalização em sua particularidade, visto que este decorre de uma reconfiguração do domínio dos capitais na ordem mundial contemporânea, no último quarto do século XX. É preciso levar em conta que, além da atual revolução tecnológica, fator que é sempre levantado pelos defensores do neoliberalismo como ponto positivo da globalização, e também outros fatores como a competitividade e a concorrência, assiste-se a um movimento de concentração e internacionalização do capital, de regionalização do mundo em blocos econômicos que se fortificam ainda mais economicamente, em detrimento dos países da periferia do capitalismo que se inserem nessa lógica de maneira subalterna diante dos ditames imperialistas dos países ricos, de mudanças importantes na estrutura da cadeia produtiva, de substituição de matérias-primas, de reestruturação e racionalização empresarial da propriedade intelectual e de ataques às conquistas dos trabalhadores. Tudo isso que está descrito nesse parágrafo aqui são as características da globalização